Queria perguntar para vocês, aproveitando essa história do filtro, né? Essa é uma das tendências que a gente tem que desenvolver no futuro? Aprender a filtrar? Ou a gente já aprendeu isso? Ele acha que a gente já está aprendendo. Você, eu acho que a gente está aprendendo e a gente precisa aprender. E como a gente aprende? Que dicas que a gente pode dar para o nosso internauta? Como é que a gente aprende a filtrar? Eu vou dar um dado. Teve uma pesquisa e, se não me falha a memória, não quero ser leviano, mas ela foi feita pela FAPERJ há uns 2 ou 3 anos atrás, pesquisando rinite alérgica, o termo rinite alérgica na web, né? De todos os sites, dos 140 sites que apareceram com menções a isso, 85% tinham informações erradas, que levavam à automedicação, que podia levar até a morte do paciente. Bom, isso é grave, mas esse é um exemplo de medicina que pode se aplicar a todo e qualquer lugar. Então o filtro ele é uma coisa muito importante e vital, né, sobre esse aspecto, para que você faça, para que você consiga separar o joio do trigo. E uma coisa que o Gil falou, que ele está coberto de razão, é a única maneira da gente fazer isso hoje é perdendo a preguiça. Não é nem só a preguiça, é até perder um pouco a vontade que às vezes a gente tem de acreditar em uma informação que pareça mais polêmica, que pareça mais bonita, que pareça mais sedutora, né? Mas de investigar, né? Hoje, a partir do momento que todos nós somos divulgadores de conteúdo, todos nós temos uma responsabilidade também de saber, de separar o que a gente está lendo, o que é verdade, o que não é, e se aprofundar um pouco mais naquele tema. No mínimo, antes de passar aquilo dali adiante, né? Então isso é uma coisa que já está acontecendo com uma parcela muito grande da população. Quanto mais tempo de web, mais você acaba aprendendo a fazer isso, até para otimizar o seu tempo, né? E é uma das coisas que deve de fato guiar a motivação de uso. É uma das tendências, a gente pode dizer que uma das exatamente. tendências é que o internauta ele desenvolva essa característica de aprender a filtrar cada vez mais. E eu acho que é o mais importante. A gente está vivendo aí um momento de tribalização. Então eu sigo meus amigos no Twitter, eu tenho meus amigos no Facebook, eu só leio as pessoas que eu admiro muito. Vamos ler também as pessoas que a gente não concorda com o ponto de vista. Porque às vezes a discordância do ponto de vista dele pode chegar a gente no meio termo. Então a gente está vivendo um mundo hoje que viveu assim, ou é colisão ou é convergência. Mas tem um terceiro caminho, né? Tem um terceiro caminho, não é nem o capitalismo nem o socialismo. É uma terceira coisa que a gente vai ter que construir junto. É uma educação dentro da sala de aula, mas também fora. Então assim, hoje a gente está vivendo assim, a gente viveu aqui nas últimas eleições para presidente aqui no Brasil, que ou você era azul ou você era vermelho. Entendeu? Então você começou a criar brigas. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai viver num país que está igual aos Estados Unidos, onde as pessoas estão dando tiro uma na outra porque não concordam com o seu pensamento político. E a convergência, ela tem que vir assim, eu tenho que seguir e ler pessoas que eu não concordo. Eu sigo pessoas no meu Twitter que eu discordo veemente, mas eu posso ter um insight sobre aquilo. Então eu acho que uma parte do nosso filtro, dessa dica que você disse, do conceito assim, vamos também ver a opinião de quem é totalmente contrário aos nossos pontos de vista. Vamos entender as pessoas que são contrárias a nós e vamos tentar chegar num ponto médio ali. Eu acho que está muito radical o mundo. Ou você é azul, ou você é preto, ou você é branca. Tem um cinza aí que fica colorido, que fica bacana. Gente, pergunta enviada então por João Freitas. A pergunta dele é: como vocês veem a influência da mídia digital na exploração e distribuição do conhecimento científico e tecnológico? Ricardo. Bom, acho uma contribuição fundamental. Aí sobre absolutamente todos os aspectos, porque quando você vai desenvolver qualquer tipo de trabalho científico, o seu principal insumo é a informação, né? E aí cabe a você fazer esses filtros naturais para saber que informação você vai utilizar, qual você vai descartar e assim por diante. Nesse ponto, a web é absolutamente imbatível e as mídias sociais, as mídias digitais inteiras também. O que você não souber, o que você não conseguir achar, alguém que você segue vai conseguir. Você pode perguntar para pessoas que você não conhece, quer dizer, você proporciona um tipo de um conhecimento amplo, transparente e à disposição de todos que nunca houve antes. Então, com isso, você tem multiplicação também, obviamente, de conhecimento científico no mundo inteiro, né? Não é à toa, não é que de repente todo mundo ficou a fim de montar, de fazer tese de doutorado e assim por diante. A informação também ficou de um acesso muito mais fácil para todo mundo. Isso é absolutamente positivo, né? Nesse ponto eu não vejo nem lado negativo nenhum, né? Gil? Olha, eu acho que assim, se você, independente se você está fazendo uma tese de pós-doutorado ou se você é um garoto jovem que está fazendo os seus conhecimentos sobre o que você acha desse mundo digital, coloque na rede, pessoal.
coloque, deixe as pessoas lerem, contribuam para esse mundo. Senão a gente só vai ficar discutindo o BBB e coisas que, enfim, não são... temos que colocar esses documentos. E antes a academia estava assim, a academia está desconectada com o mundo, essa é a realidade. Você faz um paper para ser um doutor e ele fica lá parado, preso, que ninguém mais lê. Então, assim, por que não digitalizar aquilo e colocar para as pessoas lerem? Existem alguns, né? Numa pequena quantidade. Mas é muito pouco ainda. Só para você ter uma ideia de como é muito pouco, o eMarketer e outras empresas de tendências, a Trendwatch, disseram que apenas 1% dos internautas, desses 2 a 3 bilhões, estão colocando conteúdo na rede, 4% replicando e 95% aprendendo. Mas será que a gente não consegue crescer mais? Será que outras pessoas não poderiam estar aqui no nosso lugar ou escrevendo artigos? Eu acho que essa mudança tem que acontecer. Então, como eu disse, por exemplo, um garoto de 13 anos, que é o Pedro Franceschini do Rio de Janeiro, que fez um TED maravilhoso. Vale a pena assistir ele. É um hiato de gerações, entendeu? Então, assim, pessoal... Fica aqui um pedido, coloquem, façam seus videocasts, seus podcasts, entendeu? Façam seus artigos. Ah, mas eu não escrevo bem, não tem problema, todo mundo comete erros. Às vezes você pega, você está lendo um jornal internacional, tem erro ali. Eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto em ser perfeito, mas em si colocar o nosso ponto de vista. Eu queria fazer uma pergunta para vocês também, que é a seguinte: no mundo que a gente está vivendo, nós estamos acompanhando agora praticamente o início de uma revolução no Oriente Médio, que teve como base a internet. Ainda existem empresas no mundo todo, aqui no Brasil, muitas, que proíbem o acesso dos seus colaboradores às redes sociais. Como é que vocês veem isso e o que vocês pensam disso e o que vocês têm a dizer para esses líderes dessas corporações? Bom, eu discordo em absoluto de você proibir acesso em mídias sociais. Mas isso é uma realidade. É uma realidade. Em grandes empresas, inclusive. Sim. Se parte de um pensamento de que se você proibir o uso de mídias sociais, você vai proibir, você vai fazer aquele teu colaborador ficar gerando planilhas, trabalhando e não dispersar, né? Só que no final das contas, você também proíbe com isso que ele aprenda, você proíbe que ele aprenda coisas inclusive da própria empresa, do que é falado, da imagem dela, de novos produtos, de tendências, de um monte de coisa. Hoje a fonte primária de informação é a web, né? São lugares como um Twitter, lugares como um Facebook. Como é que você barra acesso à informação dessa maneira? Então isso é uma coisa danosa, existe. Espero que com o tempo isso acabe diminuindo. Agora, você sabe que tem uma coisa curiosa, a gente fez um monitoramento de todo o setor bancário e do que era falado de cada empresa nas mídias sociais. Nessa época, um dos bancos tinha acabado de baixar uma regra lá proibindo que os funcionários utilizassem especificamente o Orkut, né? O que foi curioso? Durante todo o período, durante todo o período, eu não sei da produtividade, mas na prática foram os momentos de maior pico de uso do Orkut pelos funcionários desse mesmo banco, principalmente no dia. O que aconteceu? Você tinha no horário de almoço ou logo depois do expediente, você tinha picos inacreditáveis de pessoas, todos os funcionários falando mal, muito mal do banco. Então, no final das contas, isso até é um terceiro, né, lado do problema. Não é só que você vai barrar o acesso à informação, mas você vai transformar o teu colaborador em alguém que, enfim, vai ter uma certa restrição contra você. O que você faz, por que você está proibindo ele de fazer uma coisa que já é tão natural, tão parte de existir hoje, né? Que é você, né, colaborar com o mundo, né? Então... Gil. É um mundo tão maluco, pessoal, que minha equipe me mostrou esses dias. Você tem uma ferramenta na internet que você entra no Facebook ou no Orkut e pro firewall da empresa está mostrando que ele está numa planilha de Excel. Então, eu acho que primeiro tem um ponto. As áreas de TIs das grandes empresas têm que entender qual é o papel deles nas empresas. É gerar economia de custo, é gerar mais conexão ou é ficar achando aquela ferramentinha que a planilha de Excel entra no Facebook? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as empresas de RH, os profissionais de RH têm que entender que eles são educadores e não legisladores. E aí o André Forestier disse agora recentemente, e eu achei muito bom, que ele falou assim, o problema de liberdade se resolve com mais liberdade, o problema de democracia se resolve com mais democracia. Então a liberdade nas empresas vem como? Vem quando os profissionais de RH falam assim, pessoal, olha, a gente sabe que tem 300 jeitos de entrar no Facebook. Então tá liberado. Só que a regra de bom senso de uso é essa. Quando você educa, a libertinagem não fica... Porque a linha é tênue entre liberdade e libertinagem. Então quando você vira para o seu colaborador e fala assim, pessoal, tá liberado, mas use com bom senso. Porque ninguém está falando. E olha só como é esse mundo. Quando você vai no banheiro de uma grande empresa, está escrito lá,
ao sair, dê descarga, lave as mãos e apague a luz. Agora, quando o profissional entra na internet, na empresa e ganha um computador, não tem nenhum manual de boas maneiras. Olha, a gente sabe que você vai dar uma olhadinha no Orkut, a gente sabe que você vai dar uma olhadinha no Facebook, no Twitter, mas poxa, entendeu? Então assim, eu acho que é conversando que a gente se entende. E aí eu acho que essa discussão é assim, proibir mídias sociais nas empresas é como ter proibido na década de 70 um telefone por pessoa em cada mesa, que foi essa a discussão na década de 70, ter proibido fax em cada departamento na década de 80, e-mail na década de 90 ter proibido, e agora nos anos 2000 ter proibido mídias sociais. Então pessoal, vamos ensinar, todos somos educadores.